Boa tarde, amigos da TV Web Jornal RS. Estamos começando mais uma edição do Página Central, aqui do programa onde a informação é tratada com seriedade, responsabilidade e compromisso com a verdade. Aqui nós abrimos espaço para debater, para o contraditório e a transparência, para entendermos que uma cidade forte se constrói com diálogo e responsabilidade pública. Hoje recebemos em nosso estúdio o presidente da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, Juliano Souto. Juliano Souto porque foi solto ou porque é o sobrenome? Que vem conduzindo os trabalhos do Legislativo nesse início de ano de forma intensa, né? E o posicionamento é importante, as decisões que impactam diretamente a vida da população aqui da cidade de Novo Hamburgo. Presidente Juliano Souto, boa tarde, seja bem-vindo ao programa do Página Central da TV URS. Boa tarde, seu Ari. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com o senhor e também estar com toda essa audiência, sempre acompanhando aí a nossa programação, o nosso Jornal RS, que a gente é parceiro. Estamos aqui hoje, né, para fazer esse bate-papo aí gostoso, fazer esse bate-papo onde a gente vai também poder colocar um lado que muitas vezes não é ouvido. O verdadeiro jornalismo, seu Ari, ele começa quando as duas partes elas são ouvidas, quando é feito um jornalismo imparcial. A pior coisa que tem é quando pseudo-jornalistas eles fazem um trabalho totalmente parcial, onde eles emitem a sua opinião, e não ouvem o outro lado. Então é muito fácil quando a gente ouve só uma parte e não ouve a outra. E eu fico muito feliz do senhor nos convidar para estar hoje aqui, para ouvir um lado que talvez as pessoas não escutem, ou pelo menos não querem escutar, mas pelo menos a gente tem a oportunidade de poder falar. Ok, presidente. Juliano, para que o telespectador que está nos assistindo, ele possa conhecer um pouco mais sobre a sua história, né? Quem é Juliano Souto, né? Como o senhor iniciou a sua trajetória na política? O que motivou o senhor a ingressar na política, na vida pública? Olha, eu acho que a política, ela já vem no sangue, eu acho que é isso, ela já vem com a gente, assim. Pelo perfil, né, aquilo que a gente, na nossa própria criação, eu acho que cada um tem um talento, todas as pessoas têm os seus talentos. E o político, ele tem pode ver que a maioria dos políticos, eles são comunicadores, eles têm essa facilidade de comunicação, de interagir com pessoas, senão eles não vão estar nessa função política, né? Mas eles vão estar exercendo outras que também são importantes. Mas eu acho que a minha trajetória política, ela começa lá na minha infância, quando eu vou para a escola, e ela foi se aperfeiçoando ao longo do tempo. E quando eu era aluno do Colégio Militar de Porto Alegre, uma escola que eu tive a honra, o orgulho de poder cursar, em 1999, quando eu estava no último ano, nós tivemos a oportunidade de presidir ali o nosso Grêmio Estudantil, que na realidade lá nós chamamos de Sociedade Esportiva e Literária. E foi ali a minha primeira eleição que eu participei. Nós tínhamos na época 1.200 alunos e eu fiz 70% dos votos. Então foi a minha primeira eleição assim que eu passei, jamais imaginei que ia ganhar, porque o meu concorrente lá era uma chapa forte e tudo mais. E nós tivemos êxito, fizemos uma gestão muito bacana de avanços, de conquistas. E ali foi a primeira experiência que eu tive assim, já presidindo, né, um órgão tão importante, representando tantos alunos. E saindo dali, fui para a Faculdade de Direito, acabei também sendo um líder estudantil ali na Faculdade de Direito, mas eu fui trabalhar na Assembleia Legislativa como estagiário. E trabalhei com um saudoso amigo que mora no meu coração, e eu sempre levarei comigo as experiências que tive ali com ele, que foi o Dr. Eliseu Santos, deputado estadual por 3 mandatos, depois vice-prefeito de Porto Alegre. E então eu tive ali um início de vida com essa pessoa tão especial, que mora no meu coração, falecido já, mas que mora dentro do meu coração, tem um apreço, a minha família tem um apreço muito grande por ele, e também pela família dele que ele deixou, que é uma família muito querida. Mas como estagiário na Assembleia Legislativa, que eu tive essa oportunidade, eu ia perguntar eu agora. Acho que eu comecei então a minha verdadeira carreira política, porque eu era um guri, né, de 19 anos,
e estava ali já no meio de decisões que impactavam o estado todo do Rio Grande do Sul. Então era muito bacana. E o senhor, o seu primeiro mandato como vereador? Meu primeiro mandato como vereador. Depois eu trabalhei em muitos momentos na própria Assembleia Legislativa, trabalhei no Congresso Nacional, assessorando outros deputados. Por último, eu estava assessorando o deputado federal Tenente Coronel Zucco, um grande parceiro. Foi uma escola que eu tive em diversos tipos de visões. Assim, eu tive uma escola junto com o deputado federal Zucco. E então eu sempre estive envolvido assim nesses bastidores. Claro que em 2020 eu concorri a vice-prefeito na cidade de Novo Hamburgo, na chapa com o delegado Zucco, que hoje é deputado estadual. Então ali foi uma primeira pegada assim com um cargo que eu poderia ocupar meu. E ali também foi um momento muito especial que eu tive, porque ali eu tive contato com muitas pessoas como político. Eu ia lhe perguntar, Juliano, me falasse agora que trabalhou com o Tenente Coronel Zucco, PL. Por que PL? O primeiro por aquilo que eu acredito que todos nós temos nosso viés ideológico, né, que é aquilo que nós acreditamos, como membro de uma sociedade, como um cidadão. E nós temos partidos por quê? Porque aquelas pessoas que pensam mais parecidas, elas vão para um determinado partido. É igual igreja, igual time de futebol. Né? O futebol une as pessoas por um clube, por uma cor. A igreja une pessoas por uma denominação. E as pessoas elas vão se unindo. E a política é a mesma coisa. Os partidos acabam unindo pessoas. E o PL hoje é o partido considerado de direita, como conservador. É um partido que tem líderes que são importantes. Então, hoje é um dos maiores partidos do Brasil, se não o maior, onde nós trouxemos para dentro desse partido essas grandes lideranças da direita, lideranças políticas, e nós temos um grande líder que eu tenho honra de poder representá-lo aqui em nossa cidade, que é Jair Messias Bolsonaro, né, nosso eterno sempre presidente, que infelizmente vítima de uma grande injustiça que acontece no nosso país. Talvez uma das maiores injustiças da história da nação brasileira acontece com um homem que se chama Jair Messias Bolsonaro. Eu acho que agora o nosso telespectador aí já conhece o Juliano Souto, né? Quem é Juliano, como ele iniciou a sua trajetória política. E agora vamos conversar um pouquinho aí com o Juliano aí. Conversar um pouco sobre a Câmara de Vereadores, Juliano. Coisa boa. Ao você assumir a presidência da casa, este ano, o senhor iniciou, na verdade, mudanças internas na Câmara de Vereadores, né? Fez algumas mudanças que eram necessárias. Mas o que te motivou a fazer essas mudanças? Seu Ari, eu gosto muito de ver o que está errado e chegar e arrumar. Eu tenho isso comigo. Então, a gente não pode ficar num ambiente onde está quebrando um piso. Por que acontece? O senhor sabe de quem que é aquela casa ali, seu Ari? É a sua casa. O senhor é dono daquela casa ali. Eu sou dono daquela casa. Os cidadãos hamburguenses são donos daquela casa. O senhor tem aqui no seu espaço, aqui nesse podcast, tem alguma cadeira com 3 pernas aqui? Não. Por quê? Porque o senhor não vai poder sentar. Então eu não posso também ter dentro de um espaço público, que é do povo, uma cadeira com 3 pernas. Eu sei que tem muita gente que olha de uma forma crítica, né? E às vezes dá vontade até, senhor, de tirar todo o piso, deixar no chão batido mesmo, pegar uma mesa de bar, uma cadeira de palha e ver se é isso que vai trazer satisfação para as pessoas. Mas ninguém tem no seu trabalho ou na sua casa, né, aquilo que está quebrando, que está caindo em cima. Vereador, eu já dizia antes, o senhor deve ter visto na minha coluna, eu citei muitas vezes isso, que muitas vezes os presidentes que passam pela casa não têm a preocupação com a reforma administrativa da casa. E aí eles devolvem certos valores ao executivo e mostrando assim, né, a comunidade que está devolvendo valores absurdos ou valores que sejam altos, mas a casa em si, que é a casa do povo, está caindo em pedaços. Então, a gente percebe, com o senhor vai ser diferente? Senhor, eu me lembro que teve uma pessoa que me procurou nas minhas redes sociais e ela disse assim: vereador, queria lhe fazer uma pergunta.
o carpete da Câmara é mais importante do que uma cama no hospital? Eu respondi para ela, com certeza, né, não, todo o carpete da Câmara não é mais importante do que uma cama no hospital, que uma pessoa está precisando deitar. Só que eu não posso pegar esse dinheiro da Câmara e jogar lá naquela cama. Eu não posso pegar o dinheiro da Câmara e colocar num ar-condicionado para uma escola, porque se eu pudesse, eu pegaria todo esse dinheiro e investir tudo na saúde, na educação, na infraestrutura, na segurança, faria dessa forma. Mas as pessoas elas precisam entender que existem valores que são determinados para cada área. E o legislativo ele tem um valor que é destinado para aquilo ali. E se nós não gastarmos aquele valor ali, ele volta para a origem e a gente não sabe o que é feito. Isso. Então eu preciso, com responsabilidade, pegar esses valores que hoje eu sou responsável por administrar e fazer a melhor administração possível. Concordo. E isso vem em diversas formas. Hoje, nós começamos com uma reforma do próprio plenário. Obviamente, a gente sabia que teríamos críticas e tudo mais. Sempre mas tem. eu acho que o gestor, aquele que está à frente de uma empresa privada, ou seja, da área pública, ou de que quer que seja, ele tem que estar preocupado com o bem-estar das pessoas, ele tem que estar preocupado com o ambiente de trabalho, ele precisa ver aquilo ali funcionar. Então, quando eu chego e vejo um carpete que já está há mais de 15 anos, que está podendo trazer, debaixo desse carpete, nós temos um piso quebrando, pessoas que podem se acidentar, pessoas que podem ter problema, eu vou deixar, seu Ari, deixa uma pessoa... E a responsabilidade é sua, como botar presidente o pé ali, casa. Quebrar a perna, eu deixo. Foi a questão do vidro. A pessoa, mas afastaram o público dos vereadores por causa do vidro. Não, nós tivemos toda uma questão de acústica, nós tivemos toda uma questão também de segurança. O senhor sabia que nós temos uma vereadora da nossa casa que recebeu uma ameaça de uma bomba? Uma determinada pessoa chegou lá e falou para ela que ia jogar uma bomba lá dentro do plenário. E eu pergunto para o senhor, eu deixo isso acontecer? Nunca vai acontecer. Tá bom, nunca vai acontecer, mas e se acontecer? Quem é que vai ter responsabilidade ali que ficou sabendo e não agiu? Então, independente da crítica, daquilo que achem, a gente tomou uma posição e nós fizemos todo um plano, o plano foi feito para que isso se concretizasse. Teve gente que disse, mas o vereador Juliano foi um mágico de fazer em menos de 30 dias, como é que ele fez a licitação, como é que ele fez tudo isso em menos de 30 dias. Primeira coisa, senhor Ari, nós fizemos a reforma de todo o plenário da Câmara de Vereadores em menos de 20 dias, não foi menos de 30, foi menos de 20. E para quem não conhece lei, nós não precisamos fazer por licitação, nós podíamos fazer por dispensa. Então nós fizemos nessa categoria por dispensa. Então nós tínhamos como fazer. Tudo que eu faço lá, seu Ari, eu faço dentro da lei, eu faço dentro das 4 linhas. E isso eu faço para o povo. O que eu quero mostrar para Novo Hamburgo é que o vereador Juliano sabe administrar. E desta forma eu vou fazer o melhor para a nossa cidade. Então, não é só a reforma do prédio físico. E vou te dizer, tem mais coisas que tem que ser feitas. Eu ia perguntar agora, vereador, antes que tu entra nesse assunto. Além dessa reorganização interna que o senhor fez, existe também a construção de uma agenda para esse ano? Seu Ari, olha só, só para finalizar, nós temos um seríssimo problema ali de elétrica no prédio. A nossa elétrica é de 1930. Hoje está cheio de gambiarra lá. E a qualquer momento pode dar um seríssimo problema na Câmara de Vereadores e eu não posso, como gestor, permitir que na minha gestão possa acontecer um problema. Então, nós vamos agir ali. Mas nós temos outras também que todas são prioridades. Nós temos agora uma reforma do regimento interno, que já está sendo feita, esta reforma. Vamos abrir para que os funcionários da casa, para que os vereadores possam trazer sugestões para esse novo regimento. Então vai ser um regimento que nós vamos enxugar muito as sessões, que a gente vai trazer uma clareza melhor para a sociedade, vamos trazer uma transparência maior para a sociedade. Temos também um código de ética que nós vamos fazer totalmente reformulado. Temos uma reforma administrativa para fazer na Câmara. Então são várias outras coisas que são tão necessárias quanto uma reforma e que nós estamos dispostos a pagar um preço, porque muitas vezes são medidas que não são
bem vistas. São medidas que muitas vezes as pessoas dizem, mas tu vai mexer nisso para te incomodar, Juliano? Vai te incomodar com esse negócio aí, os caras vão falar de ti, mas eu não estou preocupado. Eu estou preocupado que, como gestor, eu preciso fazer um trabalho. Eu tenho uma missão para cumprir e eu vou cumprir com essa missão. Ok. Vereador, no ano passado, o senhor presidiu a Comissão de Ética da Câmara de Vereadores. O senhor foi presidente da Comissão de Ética, né? E é um caso que aconteceu, que deu uma repercussão política em um debate público, que é o caso que envolveu a denúncia contra uma vereadora, que é a Luciana Martins, do PT. Houve um processo no Conselho de Ética por assédio moral. 2 funcionárias da Procuradoria Especial da Mulher, uma servidora efetiva e uma estagiária, apresentaram uma denúncia relatando o suposto assédio moral no ambiente do trabalho, quando essa parlamentar presidia aquele setor da Câmara. O processo avançou em dezembro de 2025. O Conselho de Ética, então, aprovou, por unanimidade, o parecer recomendando a cassação dessa parlamentar, do mandato dela, alegando condutas incompatíveis em Código de Ética, incluindo o tratamento e menosprezando esses colegas. A minha pergunta é, como ocorreu esse processo de cassação na época, né? Como se instalou esse processo de cassação? Agora, não precisa entrar no que aconteceu agora, só para a gente entender como que isso aconteceu. Nós recebemos, primeiro o presidente Kohler, né, na época, recebeu essa denúncia. Tratava-se de uma servidora com 17 anos de casa, então uma pessoa que nunca teve nenhum tipo de problema dentro da Câmara de Vereadores. Ela estava cedida para esse setor, que era a Procuradoria da Mulher. Nós tínhamos uma estagiária também, que já está completando agora praticamente 2 anos de casa. E as duas, de forma concomitante, vieram então trazer uma denúncia ao presidente. O presidente, obviamente, deveria tocar à frente, e assim ele o fez, mandando para o Conselho de Ética. Chegou até nós fizemos tudo dentro daquilo que o regimento previa. Tudo dentro do processo legal, tudo dentro do rito, dando toda a ampla defesa, o direito, né, de poder fazer o contraditório à vereadora, e ela assim o fez. Nós tivemos o relator, né, ele não fazia parte da comissão, mas com a saída de uma vereadora que era relatora, o vereador Ico Reme, então, ele assume a relatoria, e no seu relatório, vendo os testemunhos, vendo tudo que havia acontecido, para ele ficou caracterizado que sim, existiu o assédio moral e outras situações ali também que foram levantadas. E a comissão, né, composta pelo presidente, que era eu na época, e o vereador Caju como secretário, seguimos o voto do relator, porque nós também entendemos que houve. E foram levantadas algumas situações. Em primeiro lugar, a Procuradoria da Mulher, ela serve para defender a mulher. E como que 2 mulheres que trabalham dentro da Procuradoria, do lugar que tem que defender as mulheres, vão sofrer um tipo de assédio como esse. É claro que a defesa teve os seus meios, né, de poder tirar o foco de algumas situações. A própria vereadora o fez em muitos momentos, tirando o foco. Mas assim, teve uma coisa que nos chamou muito a atenção. Em nenhum momento a vereadora ela pediu desculpas. Tá bom, se eu te fiz alguma coisa, eu quero te pedir desculpas. Em nenhum momento ela fez isso. Ela sempre esteve no pedestal da razão dela, sempre como, né, que estava sendo injustiçada, perseguida e tudo mais. E nós fizemos tudo dentro do devido processo legal, de forma regimental. E então, a nossa parte a gente fez. Vereador, inclusive, um detalhe importante, que o Ministério Público do Rio Grande do Sul, ele abriu uma investigação preliminar após uma denúncia anônima contra a vereadora, que ela estaria envolvido em acúmulo de cargos públicos
patrimônio incompatível e com renda suspeita de rachadinhas, ou seja, desvio de salários de assessores, né? Isso não é eu que está dizendo, e quem está dizendo isso foi o Ministério Público. Então, a minha pergunta é, o que fez que a Comissão de Ética desse ano retirasse agora o projeto, depois de toda essa comprovação e depois de ter dado andamento ao processo de cassação? Bom, em primeiro lugar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Essa denúncia do Ministério Público está lá no Ministério Público, eu não tenho conhecimento, eu não sei, não tive acesso aos autos, né? E também nem quero ter, né? Não compete a mim. Então, eles que façam lá os seus levantamentos e se tiver qualquer coisa, né, a vereadora vai responder. Se não tiver, que bom, tomara que não tenha também. Mas isso aí não compete a nós. Né? Então, também não chegou a nós qualquer tipo de denúncia nesse sentido. Né? E esse ano, o vereador Ico Remen tinha o direito de solicitar ali, né, no momento da votação, a retirada do projeto, que é um projeto, né, que acaba indo para o plenário. Né? E ele decide, então, por retirar o projeto, pelos motivos pessoais, né, que ele entendeu. Teve uma reunião lá com o seu partido e tudo, então coube a ele tomar essa decisão, e diante da decisão dele, então o projeto foi retirado e a vereadora então não teve o pedido indo a plenário. Né? Na sua opinião, essa retirada do projeto mostrou a fragilidade da Câmara de Vereadores? Olha, eu acredito que possa ter acontecido, né? Porque tu vê uma comissão trabalhando, é a mesma coisa que eu falar, olha, eu trabalhei 2-3 meses ali e não valeu de nada o meu trabalho. Né? Porque houve uma orientação ao plenário, houve um trabalho sendo feito. Né? Para mim, não restaram dúvidas quanto à materialidade do fato. Mas, enfim, o plenário é soberano, a Câmara ela é soberana. Né? Para muitas coisas se entende que sim, para outras se entende que não. E a maioria sempre vence, essa é a democracia. Então, para mim está tudo certo, o nosso trabalho a gente fez. Estamos assim de cabeça erguida, eu e o vereador Caju principalmente, posso falar por mim e por ele, nós já tivemos as nossas conversas, as nossas interações, então eu e o Caju estamos de cabeça erguida, estamos tranquilos, fizemos a nossa parte, se a Câmara entendeu que não, está tudo certo, então seguimos a vida. O senhor não acha que essa decisão da Câmara, desses vereadores que retiraram o projeto, isso amanhã depois, porque se fosse com o senhor, pode ter certeza que eles não retirariam o projeto, que eles iam levar a sua cassação até o final do seu mandato. Eu digo que, eu não digo de todos os vereadores, né? Até porque a gente tem um bom trânsito com todos os vereadores e a gente consegue conversar de uma forma muito amistosa com eles, diferente de uma outra parte. Mas da outra parte para nós, com certeza, seria um estardalhaço, né? Nós seríamos crucificados aí, né? Por uma boa parte ali de pessoas que eles representam. Então nós seríamos crucificados ali, né? Seríamos jogados aos leões. Mas tá tudo certo, eu acho que página virada, seguimos a vida, desejo todo o sucesso do mundo. Eu, como presidente, inclusive, eu tenho agido de forma totalmente institucional. O mesmo direito que eu vejo pro lado A, eu vejo pro lado B, e está tudo certo. Estarei tratando a todos os vereadores da mesma forma, com a mesma integridade, e isso já tem se concretizado. Pode ver em todas as sessões que eu já presidi. Claro, quando sou questionado referente ao regimento, sempre dou as minhas respostas, e respostas embasadas dentro do nosso regimento. Agora, tenho tratado todos de forma isonômica e farei assim até o final do meu mandato, né, com toda a certeza, e podem ficar tranquilos ali. Eu já dei essa tranquilidade para os vereadores, porque todos sabem que eu tenho lado, né? Eu tenho lado, eu represento um lado. Então, na minha parte como parlamentar, eu farei e sempre defenderei esse lado, né? Como a outra parte faz, e está tudo certo. Faça também aquilo que acredita, faz a campanha para quem acredita que seja o melhor, e toca a ficha, né? Segue a vida. Mas eu vou estar, quando eu fui eleito presidente, alguns ficaram com medo, né? Puxa vida, mas será que ele vai trazer essa ideologia para o parlamento e tal coisa?
Eu falei, não, eu vou agir de forma institucional como presidente da casa. Sim. E eu acredito que eu tenho feito até agora e acredito que farei até o final. Ok. Presidente, a Câmara Municipal de Novo Hamburgo aprovou em sessão plenária o projeto que autoriza o parcelamento de débitos da Prefeitura junto ao Instituto da Previdência, Assistência dos Servidores Municipais, que é o IPASEM de Novo Hamburgo. No ano passado, o Executivo já havia feito um parcelamento, né? E, novamente, agora ele encaminha um novo parcelamento. Quer dizer, na semana passada a gente teve uma entrevista com o secretário, o ex-secretário Betinho dos Reis, que, na verdade, ele foi categórico ao afirmar que o Executivo optaria por um novo parcelamento, porque ele já tinha certeza que isso ia acontecer e se confirmou. Então, o ex-secretário também declarou que o atual prefeito carece de experiência na gestão pública, em que decisões equivocadas estariam prejudicando o município. Segundo ele, Gustavo Fink não estaria preparado para ser o chefe do Executivo. O senhor concorda com isso? Não concordo, obviamente. Não concordo. Eu acredito que o senhor antigo secretário, ele tem a sua experiência ali de tantos anos, né, administrando. E é interessante, né? É como a gente estava vendo ali as pessoas criticando o antigo presidente Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro quebrou o Brasil e coisa mais, né? A narrativa dos outros, né? E aí fizeram um histórico, né? Quantos anos o PT governou? Então, 20 anos de PT, 2 anos de Temer, né? Aí 4 anos de Bolsonaro, mais 4 anos de Lula, e quem quebrou foi o Bolsonaro, que ficou 4 anos, né? Então, isso não pode acontecer com o governo que está com 1 ano. O que acontece? Quando a gente entra num departamento, num órgão público, numa prefeitura como essa, no governo do estado ou na presidência da República, a gente entra com algumas informações. Quando a gente chega lá, a gente tem as verdadeiras informações. Então, eu acredito que o prefeito Gustavo Fink, ao chegar, né, tomou o pé de que as coisas estavam piores do que realmente estavam. Então, diante disso, ele precisa tomar algumas medidas impopulares com os próprios funcionários públicos, porque quando toca ali na questão da previdência dos funcionários, obviamente que ninguém vai gostar, mas era a única medida que poderia ser tomada para poder enfrentar e continuar com o básico funcionando. Hoje nós temos uma carência para o básico funcionar, né? Então, eu acredito que pessoas que tenham aí tantos anos à frente, né, de uma administração, ele já preveu que isso podia acontecer e se confirmou, como o senhor falou, né? Então ele já sabia o que ia acontecer. Agora, colocar na conta de uma pessoa que tem 1 ano de administração 20, 30 anos passados é complicado, né? E o prefeito Fink tem feito muitas coisas boas pela cidade, muitas coisas positivas. É claro que nós teremos problemas e continuaremos a ter problemas, e seja quem assumir a prefeitura de Novo Hamburgo vai ter outros problemas e outros vão continuar. Então, tem coisas que, independente do partido, independente de quem seja o administrador, o tempo, esses anos todos que foram se passando de história de Novo Hamburgo, vão perdurar aí, né, talvez por uma centena de anos aí, não sei. Mas esses problemas eles vão continuar acontecendo. Então, hoje a gente vê muitas coisas boas, óbvio que vai ter coisas ruins, porque nós somos humanos, nós somos falhos. Pergunto para o senhor, se o senhor hoje... Quantos anos o senhor tem de Jornal RS? 13 anos. 13 Eu não anos. gosto de dizer muito esse número. Mas... Tá bem. Mas imagine então que o senhor voltasse lá no primeiro mês de Jornal RS. O senhor faria coisas diferentes ao longo desse tempo? Eu aprendi bastante coisa de Aprendeu. lá pra cá. Mas o senhor faria, se o senhor olhasse lá agora, voltando lá para há 13 anos atrás, o senhor faria coisas diferentes. Sim, com né? certeza. Porque eu faria também. Se eu voltasse, né, na minha história, se eu voltasse lá com 10 anos de idade, né, eu faria muita coisa diferente. Né? Porque a vida ela é assim. Sim. Então, nós somos falhos, a gente erra. E o prefeito vai errar até o final do mandato, eu vou errar até o meu final de mandato, porque somos humanos, faz parte da humanidade, faz parte do ser humano. Então, eu acredito que tem muita coisa que vai acertar
ao longo dessa caminhada agora. Tem muita coisa que a gente vai crescer, que a gente vai avançar. Tem muitas coisas que já foram melhoradas, que nós já vimos assim, algumas metas conquistadas, já vimos coisas na saúde que melhoraram. O pessoal sempre vai reclamar, né? Sempre vai reclamar. Pela nossa conversa, deu para entender que o Executivo e o Legislativo estão andando juntos. Com certeza, e tem que ser assim. Nós não podemos ter guerra de beleza ou, né, ter diferenças. Sempre vai ter também, né? Sempre vai ter as suas situações, sempre vai ter briga. Não é o sinal que a gente está junto, que a gente é irmão, que a gente não vai ter os nossos pegas. Né? Às vezes eu vejo, teve briga lá, não sei o que, tal. E tem briga mesmo. Os bons marinheiros se formam em mar violentos, né? Então, tempestades. Assim, ó, a gente chega lá, o que a gente vai fazer? A gente chega lá, a gente discute, né? Não, mas tal coisa, quem sabe vamos fazer assim, tal coisa foi feita errada e tal e quanto. Mas a gente sai dali, a gente sai com uma palavra. A gente sai alinhado, né, com uma. Já sai com uma decisão tomada. Então, não é que. As pessoas falam, vocês são subservientes ao prefeito e coisa mais, o prefeito faz o que quer. Não, é que muitas vezes a gente vai lá e tomamos decisões em conjunto. Certo. E aí saímos de lá com uma palavra, saímos de lá com um discurso. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha nossas brigas, a gente briga lá, a gente vai, cobra o prefeito, e o prefeito explica pra gente, não, mas eu não pude fazer tal coisa porque foi isso, porque foi aquilo. Por quê? Porque ele tem que dar uma resposta ao parlamento. Até porque o para-choque somos nós. Sim. Quem vem me cobrar, pois agora estavam cobrando, até ontem os colegas estavam falando, e o pessoal vem me cobrar das lâmpadas aí, né? Eu tenho já umas 15 ruas aí que estão me cobrando que queimaram lâmpadas. Tenho várias reclamações aqui. Aí a gente chega pro prefeito, por que não estão trocando as lâmpadas lá, prefeito? Pô, tá todo mundo reclamando. Aí ele chega e diz assim, olha gente, deu problema com a antiga empresa que prestava o serviço, nós tivemos que rescindir o contrato, nós estamos contratando uma nova empresa, tem um delay aí, tem um tempo para que essa nova empresa ela chegue e que a gente volte então a trocar as lâmpadas. O que a gente vai fazer, senhor Ari? Qual é a medida que nós vamos tomar? Como é que nós vamos agir? Se deu problema com a antiga empresa, se tá, até nem sei quais foram os problemas, mas me falaram que houve problema. Então a gente não tem como continuar com aquela empresa. Se lembra no lixo ali como é que foi? Teve 3 dias que não foram recolhidos os lixos. A população estava de cabelo em pé. Mas o que acontece? Nós precisamos, entendeu, achar a solução. E a solução ela foi achada e nós então hoje estamos fazendo o trabalho. Tem locais que tem problema? Tem locais que tem problema. Mas muitas vezes as pessoas não sabem o porquê que não está acontecendo. Né? Eu tenho um caso que eu uso muito, né? Até hoje eu estava falando para alguém sobre isso. Eu fui numa UPA, não foi nessa de Canudos aqui, foi na do centro. Cheguei lá na UPA do centro, lotada a recepção lá, né? Lotada, gente de pé e tudo mais. Aí eu cheguei lá, agora o negócio vai andar, aí chegou o vereador e tal coisa. Daí eu falei, pessoal, espera um pouquinho aí que eu vou ver o que está acontecendo. Né? Porque será que os médicos estão lá, estão com os pés para cima, estão lá tomando cafezinho, dando risada? Se o Joilson estivesse lá, seria diferente. Entendeu? Será que é isso que eles estão fazendo lá, porque que eles não querem atender a população? Vamos olhar o outro lado lá, vamos ver o que vai acontecer. Aí cheguei lá, senhor, tinha só um médico atendendo, um clínico. Tinha 2 pediatras. Então, realmente, quando eu cheguei lá, as crianças tinha 5 crianças no máximo lá para serem atendidas. Então, os pediatras estavam varrendo lá tranquilo. Mas a fila da população ali, dos adultos, estava demorando muito porque tinha um médico atendendo. Tá, mas por que tinha um médico só atendendo? Será que os outros estão dormindo? Aí, a coordenadora da UPA me levou até a ala vermelha lá, que é onde ficam os casos graves. Cheguei lá, senhor, um afogamento, 2 AVC, 2 paradas cardíacas, um cara que foi quebrado todo no atropelamento, e os 2 médicos estão lá ressuscitando o cara, estão lá dando choque. E aí eu saí lá na recepção e eu falei, meu amigo, já deu pra entender. Tu que tá com dor de cabeça, a dor de cabeça é tua, eu sei que tu tá com a tua dor de cabeça, que tu quer resolver. Eu sei que tu que tá com problema aí de dor de barriga, tu quer resolver a tua dor, tu que tá sentindo a dor. Eu te entendo, mas entre a tua dor de cabeça e o cara que tá com parada cardíaca lá, quem que o médico vai atender? Tu me desculpa, porque a UPA é lugar de emergência, lugar da onde tá... Então, as pessoas elas não querem ouvir o outro lado, o porquê que as coisas estão acontecendo. Elas querem simplesmente que a solução ela aconteça. Né? Tem que ser para ontem. Né? Então, tá tudo bem, faz parte.
Mas as pessoas também elas precisam ouvir, né, o outro lado. E eu sempre estou disposto a isso. Quando tem problema, eu vou lá e critico. Ligo para o secretário. Secretário, por que está acontecendo tal coisa, secretário? Tá, mas secretário, tem que dar um jeito nisso aí. Então a gente faz muito isso. A gente tem esse diálogo. E é um diálogo muito aberto e que vem para crescer, para o município crescer. Ok. Vereador, nós estamos chegando no nosso tempo final. Mas que rápido esse programa, hein? Poxa vida. O horário passa tão rápido, né? Então, veja que eu quero lhe dar nesse momento agora, deixar para o senhor os minutos para as considerações finais. Senhor, eu só quero agradecer, né, a população de Novo Hamburgo, em primeiro lugar, por confiar a todos nós, vereadores, né, o seu voto de confiança. Se estamos lá é porque as pessoas acreditaram no nosso projeto. E eu gostaria de falar para todos que estão nos escutando. Ontem eu falei isso no microfone da Câmara. Lá. As pessoas têm uma ideia de que os vereadores trabalham 2 vezes por semana, de que os vereadores não trabalham, que não fazem nada. Mas eu quero dizer para cada ouvinte, para cada telespectador aqui que está acompanhando a nossa entrevista, esses vereadores trabalham muito, muito. E se alguém duvidar, pode falar o nome de qualquer um aí. Me diga um nome. O vereador fulano ali, eu tenho certeza que não trabalha. Eu pego pela mão, eu vou lá junto nesse vereador e nós vamos fazer um dia com ele. E ele vai ver se o vereador trabalha ou não trabalha. Então, assim, eles trabalham muito. E vou lhe dizer, de todos os lados. Cada um na sua pauta, cada um naquilo que acredita, cada um naquilo que foi proposto. Eu tenho um colega ali que trabalha para um determinado bairro. E ele disse para mim, Juliano, tu não tem noção, eu estou em casa, eu estou jantando e tem gente na minha porta batendo. Eu tenho um outro vereador que trabalha em obras, ele disse, Juliano, chega às 5 horas da tarde, eu tenho que desligar o meu telefone para poder tomar um chimarrão com a minha mulher. Porque eu estou o dia todo aqui tapando buraco, tirando galho e coisa mais, sabe? Então cada um nas suas pautas, eles vão fazendo. Vai lá sentar um pouquinho lá na cadeira lá, e vai ver o que é a função do vereador. E eu convido, se alguém tiver qualquer dúvida, as pessoas que me criticam muitas vezes, e está tudo certo. Eu aceito crítica, viu, senhor? Aceito. Pode pegar, pode mandar para mim, vereador, não gostei de tal coisa, não gostei de tal projeto, não gostei da sua manifestação aquele dia, acho que o senhor deveria mudar isso, mudar aquilo. Está tudo certo. E eu recebo. Eu não recebo falta de educação. Né? Falta de educação, pessoas que faltam com o decoro, daí já entra para minha esquerda e aí dá problema. Né? Tá então, bom. eu sempre respondo todas as pessoas, @JulianoSoutoNH, manda pra gente ali, manda a sua pergunta, tá tudo certo, eu atendo todas as pessoas. Então, se alguém duvidar de qualquer coisa, vem passar um dia comigo, vai lá conversar comigo no meu gabinete, eu atendo todo mundo, senhor. Eu, quando encontro um eleitor meu, porque eu não conheço todos os meus eleitores, o meu voto é um voto ideológico, as pessoas que me elegeram, as pessoas que acreditam nos princípios da direita. Sim. Então, quando eu me encontro alguém diz, vereador, votei em ti, eu dou um abraço nessa pessoa, senhor, e eu digo, muito obrigado por acreditar em mim. Então, eu tenho essa gratidão e uma coisa que eu posso dizer para todos aqui, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. Então, tenham isso comigo e, por favor, não fiquem com essa imagem de que os vereadores não trabalham. Os vereadores trabalham muito. Tá? E eu estou aqui para falar isso em nome de todos. Não é só daqueles que são mais alinhados com a minha ideologia política. São todos. Então, convido você para conhecer o parlamento, você que não conhece. Convido você para participar de uma sessão. As sessões, sim, elas são 2 vezes por semana, segundas e quartas-feiras, às 14 horas. Pode acompanhar pelo YouTube, pode acompanhar pelo Facebook, pelo Instagram. Então, nós temos todas essas ferramentas, né, que a gente passa e as pessoas estão todas convidadas para conhecer o nosso trabalho, conhecer de todos os vereadores, acessar o site da Câmara. Então, sempre será muito bem-vindo, né, para estar conosco, porque ali é a sua casa, é a casa do povo. Ok. Agradecemos, então, ao presidente da Câmara Municipal de Novo Hamburgo, o vereador Juliano Souto, do PL, por participar desse diálogo aberto, transparente, aqui no Página Central. Então, a democracia se fortalece com a prestação de contas e a participação da cidadania, né? Então, e você, telespectador que nos acompanha pelo TV Web e Jornal RS, nosso muito obrigado pela sua audiência. Eu sou Ari Schneider e esse foi o nosso Página Central.
Até mais, até o próximo programa.